Então eu trouxe uma mensagem, eu gostaria que vocês abrissem as suas Bíblias em 2 Reis, a partir do capítulo 2. Segundo Reis, capítulo 2. Fechemos nossos olhos. Pai grandioso, nós te rendemos graças, Senhor Deus, porque somente o Senhor é bom e o Senhor é digno de toda adoração. Senhor Deus, aqui foi aberta a tua palavra, Senhor Deus, e a mensagem que o Senhor escolheu. Sei, Senhor Deus, que eu não sou digno nem de estar aqui à frente, Senhor Deus, para trazer a mensagem, mas o Senhor me escolheu. E eu quero, Senhor Deus, fazer a tua vontade. E que essa mensagem também, Senhor Deus, ela venha falar ao meu coração, ao coração dos irmãos e das crianças que estão aqui, Senhor Deus. Que pena, Senhor Deus, que nem todas puderam estar aqui para poder ouvir essa mensagem. Mas que o Senhor possa tocá-las também onde elas estiverem, Senhor Deus, para que elas também possam sentir a tua presença. Seja com o Lucas, Senhor Deus, que está no hospital, que o Senhor possa cuidar dele. Assim como também o Nicolas, Senhor Deus, que não está muito bem de saúde. Por favor, Senhor Deus, restaura a nossa saúde e cuida de cada um de nós. Em nome do Senhor Jesus é que nós te oramos. Bom, irmãos, antes de entrar na mensagem exata, vamos falar, um pouco sobre Eliseu. Eliseu, ele foi uma pessoa que ele ouviu o chamado de Deus e começou, a ajudar a Elias no seu ministério, certo? Vocês concordam com isso? Que ele ajudava Elias? E ele era um servo fiel, Ele, todas as coisas que o Elias fez, Eliseu sempre estava ali presente, ajudando, ele em todas as coisas. E quando, no capítulo 2, no verso 9, quando Elias foi elevado ao céu, vamos ler para ver o que aconteceu, nos diz assim: havendo eles passado, Elias disse a Eliseu, onde que eles tinham passado? Ao rio Jordão, Aí fala assim, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu, pede-me o que tu queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu, peço-te que me toque por herança uma porção dobrada do teu espírito. Por que ele pediu uma porção dobrada do espírito que estava com Elias? Porque ele via que Elias tinha um espírito de Deus. Porque senão ele não tinha pedido. Mas ele via que Elias realmente tinha um espírito de Deus, E aí, continuando, o verso diz assim, tornou-lhe Elias, duras coisas pedistes. Todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim te farás. Porém, se não me vires, não lhe farás. Indo ele andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, um separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. E vendo Eliseu, clamou, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. E tomando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Então, levantou-se o manto que Elias lhe deixara cair, e voltando-se pôs à borda do rio, à borda do Jordão. Tomou o manto que Elias lhe deixara cair, feriu as águas e disse, onde está o Senhor Deus de Elias? Quando feriu ele as águas, e elas se dividiram por um outro lado, e Eliseu passou. Então, ele foi muito sincero, Eu quero que só me dê porção dobrada do teu espírito. E Deus concedeu. Porque quando ele viu Elias subindo, o manto ficou para ele, e ele pôde fazer a mesma coisa que Elias tinha feito antes, Que era abrir o rio Jordão para eles poderem passar, e para voltar ele fez a mesma coisa. Mas continuando ainda, fala que
vendo aquelas coisas que tinham acontecido, né? Vendo, pois, os discípulos do profeta que estavam defronte em Jericó, disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Vieram-lhe ao encontro e prostraram-se diante dele em terra. E lhes disseram: eis que entre os teus servos há 50 homens valentes. Ora, deixe-os ir à procura do teu senhor. Pode ser que o Espírito do Senhor o tenha levado e lançado em algum dos montes ou em algum dos vales. Porém, ele respondeu: não os enviareis. Porque ele sabia que Deus tinha levado Elias. Então ele falou: não os enviareis. Mas eles apertaram com ele, até que constrangido ele lhe disse: enviai. E enviaram 50 homens, que procuraram por 3 dias, porém não o acharam. Então voltaram para ele, pois permaneceram em Jericó. E ele lhe disse: não vos disse que não fosse? Ele falou que não era para ir, mas eles temaram e deixou ir. Não vos disse que aí vai, mas eu disse para vocês que não adiantava, né? Mas aí ele continuou. Os homens da cidade disseram a Eliseu: eis que é bem situada essa cidade, como vê o meu senhor, porém as águas são más e a terra é estéril. Ele disse: trazei-me um prato novo e ponde nele sal. E lhes trouxeram. Então saiu ele ao manancial de água, deitou-se o sal nele e disse: assim diz o Senhor: tornai saudável essas águas, já não procederá daí morte, nem esterilidade. Ficaram, pois, saudáveis aquelas águas até o dia de hoje, segundo a palavra que Eliseu tinha dito. Então, até aí, irmãos, foi uma sequência do que tinha acontecido com Elias e Eliseu, né? Naquele momento que Elias foi levado, né, aos céus, né? E Eliseu pediu, né, que fosse dado a ele a porção dobrada do Espírito. E Eliseu ainda falou assim: não, que pedisse é uma coisa muito dura. Porque Elias tinha passado por muito sofrimento. Ele tinha passado por coisas horríveis por estar servindo ao Senhor, por ser profeta do Senhor. E ele sabia que Eliseu também iria passar por essas coisas. Então ele falou assim: foi coisas duras que me pediste. Mas se você me ver subir, você vai ser concedido a ti. E aconteceu que foi concedido. Aí aconteceu, né, esse episódio dos discípulos, né, querer buscar Elias. E ele falou que não era para ir. Mas como eles teimaram, então vai. Quando eles voltaram, não aconteceu. Eu falei que não ia adiantar, né? Aí depois houve esse episódio, o primeiro milagre, né, que aconteceu. Que Eliseu, né, pede um prato. Né, imaginou? Como que pode colocar sal numa água e a água ficar boa? A tendência era para a água ficar o quê? Salgada, né? Não, mas ele pediu um prato, né, colocou sal, levou lá no manancial e a água ficou boa. Milagre, né? Mas vocês viram aqui que ele estava na cidade? Estava na cidade, não era? E o povo falou com eles, e ele foi lá no manancial, mas ele estava na cidade. Só que, vamos continuar aqui para ver o que aconteceu depois. A sequência, no verso 23, que fala assim: rapazinhos zombas de Eliseu. Então subiu dali a Betel. Então ele estava na cidade, ele ia para Betel. Indo ele pelo caminho, uns rapazinhos saíram da cidade e zombaram dele. E dizia-lhe: sobe, calvo, sobe, calvo. Virando-se ele para trás, viu-os e os amaldiçoou em nome do Senhor. Então 2 ursas saíram do bosque, despedaçando 42 deles. Dali ele foi para o Monte Carmelo, de onde voltou para Samaria. Oh, irmãos, a gente olhando assim, não parece meio injusto? Olha para vocês verem. Já ia esses jovens atrás. Só porque o jovem fez uma brincadeira, fez um bullying com Eliseu, eles mereciam ser espedaçados por ursas? E olha que não foram poucos não, hein? Foram 42.
42 jovens. Não fica parecendo assim? Que é um Deus tirano, que é um Deus que não tem piedade, que é um Deus mau? Não fica parecendo? Mas é isso que Satanás quer que nós pensemos. É isso que o inimigo quer que nós pensemos. Mas na verdade, quando você começa a olhar o fato que realmente aconteceu, aqui fala que eles estavam lá na cidade. Eliseu, para ele ir para Betel, ele tinha que passar por uma mata. Porque fora de mata não tem urso, tem? O urso fica onde? Na mata. Então, ele fica na floresta. Então, Eliseu tinha que passar por uma floresta, né? E me fala aí, o que esses jovens foram fazer atrás de Eliseu? Eles estavam com má intenção. Com certeza eles tinham má intenção, né? E eles foram provocando. E a palavra, quando eles falam assim, sobe calvo, a gente fica achando assim que só está desfazendo a careca dele, não é? Mas não é não, irmãos. Quem subiu foi elevado ao céu? Elias. Eles estavam fazendo chacota das coisas de Deus. Era isso que eles estavam fazendo. E Deus não agrada que a gente faça chacota das coisas deles. Deus não aceita. Quando Deus fala que a gente tem que guardar uma coisa, nós temos que guardar. Nós não estudamos aqui hoje sobre o sábado? Por que Deus pede para nós guardarmos o sábado? Por que Ele manda a gente lembrar? Quando você pede para uma pessoa lembrar alguma coisa, é porque não é para esquecer. Então, quando Deus fala para a gente, olha, faça isso, é porque tem que ser feito daquela maneira. Então, quando você começa a olhar essa mensagem, você pensa assim, não, Deus foi muito cruel. Deus foi muito má com aqueles jovens. Deus não poderia ter feito daquela maneira. Mas, infelizmente, não é dessa maneira. Porque Deus não tem prazer na morte de ninguém. Deus não tem prazer. E Deus não teve prazer na morte daqueles jovens, hein? Então, quando aqueles rapazinhos vieram, aqui ainda fala assim que... quer ver aqui? Que uns rapazinhos, não fala que era só 42, provavelmente tinha mais jovens com eles. Então aqueles jovens, eles estavam com má intenção. Quando eles fizeram aquilo ali, eles zombaram, eles estavam com má intenção de fazer alguma coisa contra Eliseu. Eles não estavam fazendo aquilo só por brincadeira, sobe calvo. Não. Eles estavam com má intenção de fazer alguma coisa contra Eliseu, e eles estavam fazendo chacota das coisas de Deus. Sobe calvo, como Eliseu tinha visto Elias subir, eles estavam mandando ele subir também. Sobe calvo, quer dizer, morre. Né? Eles não estavam achando que Elias tinha morrido? Não foram até procurar Elias? O povo da cidade toda? Então ele queria que Eliseu morresse. E se eles queriam que Eliseu morresse, eles estavam com más intenções. Vários jovens. Foi por isso que Eliseu, quando olhou para trás e viu aquele monte de jovens, né, acompanhando ele sentiu que aqueles jovens estavam com má intenção. Sentiu ameaçado. Mas ele fez o quê? Ele amaldiçoou em nome do Senhor. Ele não jogou uma maldição qualquer. Em nome do Senhor. Quando nós fazemos alguma coisa, irmãos, em nome do Senhor, é coisa muito séria. Deus não é um Deus para nós brincarmos com as coisas dele. Deus não é um Deus para a gente levar as coisas dele só na base da brincadeira. Não é. Deus, a gente tem que levar Deus muito a sério. Deus é um Deus muito poderoso. Mas Ele não tem prazer nenhum com a morte de ninguém. Deus não ficou feliz com a morte daqueles jovens. Mas Deus sabia da maldade que aqueles jovens estavam para fazer. E Deus sabia que aqueles jovens provavelmente ia fazer muita maldade ainda. Porque a pessoa que não tem o temor de Deus, ele tem capacidade de fazer muita coisa ruim. Tem muito prazer de fazer coisas que desagradam a Deus. Fazer coisa que machuca o servo de Deus. E Eliseu era um servo de Deus. Ele era fiel a Deus.
Ele foi fiel a Elias. Então, aquele jovem estava fazendo uma coisa muito desagradável, que era desejar coisas ruins para um servo de Deus. A mesma coisa para nós, né? Muitas pessoas, nós sabemos que no fim dos tempos, nós sabemos que nós seremos perseguidos, nós seremos xingados, como Eliseu foi, e nós seremos odiados a tal ponto que pessoas vão tentar nos matar, vão tentar nos machucar. E Deus, Ele vai ter que tomar uma decisão nessa hora também. Porque a Bíblia fala que o povo de Deus, o remanescente de Deus, ele será o quê? Protegido. Mas que se Deus não tivesse abreviado o tempo, o que ia acontecer? Nós não íamos aguentar. Então, Deus vai tomar uma providência. Nós sabemos que nós vamos passar por provações, nós vamos passar por dificuldade, mas Deus vai tomar uma providência. E no caso de Eliseu não foi diferente. Deus tomou providência. Então o relato aqui fala que saiu 2 ursas, não foi? Fala que sai 2 ursas, né? E essas ursas fazem o quê? Despedaça, destrói, mata 42 jovens. Já imaginou, gente? É muita gente. Nós não temos 40 pessoas aqui. Nós não temos hoje 40 pessoas aqui, né? Então foram muitos jovens, 42 jovens. Agora imagina as pessoas que não sabiam o que ia acontecer. Como que essas pessoas viram Deus? Como um Deus cruel, como um Deus ruim, como um Deus que faz, que mata jovens. Mas as pessoas têm que ver o outro lado. Por que Deus permitiu que aqueles jovens fossem destruídos? Por quê? Porque eles estavam fazendo coisas que não agradavam a Deus. Eles estavam com pensamentos de fazer coisas ruins, de matar. Porque quando eles falavam para eles, sobe, calvo, eles queriam que ele morresse. Zombando também. Zombando das coisas de Deus. Então, o que nós podemos aprender com essa lição é que Deus, Ele não quer nada de ruim para nós. E Deus não quer a morte de nenhum pecador. Ele não quer. Mas, infelizmente, nós temos a liberdade de escolher se nós queremos servir a Deus ou não. Eu estava comentando com o pessoal na classe que essa última disciplina que eu estudei fala sobre saúde mental e psicologia. E o professor é um psicólogo que nem acredita em Deus. Mas ele falou uma coisa muito séria. Ele falou assim que nós temos o direito de escolha. Todos nós podemos escolher. Aí ele ainda falou assim, só que eu acho muito estranho esse direito nós de escolher, que nós temos o direito de escolher. Mas quando nós não escolhemos, nós já fizemos a escolha. E realmente é verdade. Quando nós não escolhemos, nós já escolhemos. Porque quando você escolhe, a gente não prega sempre aqui, que quando uma pessoa está em cima do muro das coisas de Deus, ela já escolheu o lado dela. Ela já escolheu o lado dela. E realmente, quando nós não escolhemos, Deus nos dá a liberdade de escolha. Mas quando nós não escolhemos Deus, nós já escolhemos o outro lado. Então, de toda maneira, você tem que escolher. Você tem que escolher. E aqueles jovens, eles escolheram zombar das coisas de Deus, zombar do servo de Deus. E nós não devemos fazer isso. Vocês já ouviram falar, quando aqui no púlpito, quando uma pessoa vem para pregar, independente de você não gostar da mensagem, ou de você não gostar da pessoa, você deve estar em oração enquanto a pessoa está passando a mensagem? Por quê? Porque quando você abre a palavra de Deus, independente de você gostar ou não, é Deus que está falando. Por que Satanás, até Satanás, ele conhece a Bíblia? Porque ele sabe que a palavra de Deus está aberta, ela é a verdade. A palavra de Deus, ela é a verdade. Independente se eu gostar ou não. Independente de eu aceitar ou não. Mas ela é a verdade.
Satanás, ele blasfema contra Deus. Satanás, ele instiga as pessoas a não querer Deus. Mas ele sabe que a palavra de Deus é a verdade. E por que Deus deixa umas mensagens igual essa aqui tão pesada pra gente? Eu, sinceramente, na hora de eu estudar, eu estava achando muito pesada para trazer aqui. Mas por incrível que pareça, agora eu já não estou achando mais. Mas na hora eu achei, não, é uma mensagem muito pesada para trazer no dia das crianças, nos dias dos jovens, né, de meninos. Mas por quê? Porque é com eles que começa. Eles vão crescendo, entendendo que eles não podem blasfemar contra as coisas de Deus. Eles vão crescendo, entendendo que um servo de Deus deve ser respeitado, que a direção da igreja deve ser respeitada. Gostando ou não das escolhas, Deus permitiu. Deus permitiu. E quando Deus permite uma coisa, quem somos nós para ir contra? Se Deus permitiu, é porque tinha que ser aquela pessoa. Mesmo que aquela pessoa não faça as coisas certas, mesmo que aquelas pessoas tenham as falhas dela, mas alguma coisa nós vamos aprender com aquilo ali. Alguma coisa. Talvez até, né, Paulinho, aprender que nós não devemos fazer a mesma coisa que ele está fazendo. Pelo menos isso. Nós vamos aprender. Mas tudo que Deus faz tem um propósito. Então, irmãos, o que eu gostaria que hoje nós saíssemos daqui e entendesse que Deus, ele não fica feliz com a morte de ninguém. Pode ter certeza, Deus não ficou feliz com a morte desses jovens. E outra coisa, as ursas, elas estavam no lugar delas. Quem foi lá procurar? Foram eles. Foram eles que foram lá, foram os jovens que foram por aquele caminho. Ela estava as ursas estavam no lugar certo delas. Se eles estivessem em outro lugar, se eles estivessem fazendo outra coisa, não teria acontecido isso com eles. Deve ter vindo no caminho fazendo algazarra. Algazarra, com certeza, chamou a atenção. E elas viram. Vocês acham que foi Deus que mandou elas ir lá para matar eles? Não, elas estavam no ambiente delas. Só que como? Vocês lembram da história lá de Moisés no deserto? Que Deus, há nuvens, né, durante o dia, né, não ficar tão quente, e à noite a nuvem de fogo para aquecer. Por quê? Porque no deserto, durante o dia, é muito quente. Então precisava de proteção. Mas durante a noite, é muito frio. Então precisava de algo para aquecer. Só que tem uma coisa. No deserto tem muitas cobras, muitos escorpiões, e todos levam a morte fatais quando pica alguém. Só que eles ficaram 40 anos lá e Deus protegia. Não fala que nem a sandália deles estragava, nem as roupas, e era protegido por eles. Mas os bichos deixaram de estar lá? Nunca deixou de sair de lá. Os escorpiões, as cobras, todos estavam lá no deserto. Mas a proteção de Deus que protegia eles. Tanto que quando eles começaram a fazer coisa errada, o que aconteceu? As cobras vieram, a serpente começaram a picar e muitos morreram. Por quê? Porque Deus tirou a sua proteção. Naquele momento aqui também com esses jovens, o que aconteceu? Deus tirou a sua proteção. As ursas estavam lá. Elas estavam lá. Era o habitat delas. Mas se elas não tivessem vindo, como Cida falou, se eles não tivessem vindo fazendo agasalho, fazendo bagunça, provavelmente elas iam ficar quietinhas lá onde elas estavam. Até porque é difícil duas ursas matar 40 você. Muito difícil, não é? Muito menino. Mas porque eles devem ter ficado o quê? Paralisados. Porque como eles estavam fazendo coisa errada, Deus tirou sua proteção. Então, nós temos que parar e pensar nisso, viu, criança? Principalmente vocês. Quando vocês estão fazendo coisa errada, pense, será que eu estou com a proteção de Deus? Nesse momento, pode ser que Deus retire a proteção dele. E quando Deus retira a proteção dele,
A gente não sabe o que pode acontecer. Acho que tem uma passagem aí lá que fala que eles já não eram tão crianças. Não, eles eram jovens. Eles já eram jovens, já entendiam. Eles estavam fazendo aquilo de caso pensado. Eles estavam fazendo de maldade mesmo. Como tem muitos hoje, né? Como tem muitos hoje. Então, que nós possamos aprender com essa mensagem que as coisas de Deus são santas. As pessoas que levam o Evangelho são pessoas consagradas. Nós devemos nos consagrar mesmo. Nós devemos. Igual eu sempre falo, gente, pastores são falhos, mas nós precisamos orar muito por eles. Porque se Deus convidou, chamou eles para estar na obra, para nos orientar, para nos direcionar, eles têm que ser consagrados. Então, eles têm muita chance do inimigo atacar mais. E nós também, quanto mais nós buscamos de Deus, mais nós somos atacados. Então, que nós possamos aprender com essa mensagem. Que Deus não quer a morte de ninguém, mas Deus também permite que as coisas nos aconteçam. Tem vezes, irmãos, que provação acontece e vem a nós, mas tem vezes que nós vamos atrás das provações. Nós vamos atrás da morte. Esse jovem, eles foram atrás da morte. Então, que nós possamos fazer a melhor escolha. Buscar de Deus e não escolher a morte, mas escolher a vida eterna em Cristo Jesus. Amém. Amém. Essa é a minha mensagem. Glória a Deus. Pensando nesse dia. Amém. Excelentíssimo Deus, o Senhor Pai querido, que é um Deus de amor, que é um Deus, Senhor Deus, que não quer ver que nenhum dos teus filhos passe pela morte eterna, Senhor Deus, mas que todos, Senhor Deus, escolham te servir e que possa, Senhor Deus, ter a vida eterna em Cristo Jesus. Amém. Ó Pai querido, nos ajuda, Senhor Deus, a cada dia mais nos conectar mais contigo, Senhor Deus. Entender que a Tua palavra é a verdade, Senhor Deus. E entender que nós precisamos andar de acordo com o que a Tua palavra diz. Amém. Pai querido, ao sairmos daqui, Senhor Deus, que possamos sair pessoas diferentes. Pessoas que realmente, Senhor Deus, têm como propósito, Senhor Deus, estudar mais a Tua palavra e entender mais qual que é os Teus planos para a nossa vida. Não nos deixa, Senhor Deus, ser escarnecedores da Tua palavra e da Tua verdade. Não nos deixa, Senhor Deus, desdenhar ou mesmo, Senhor Deus, te ofender com as nossas palavras e com nossas ações. Faça, Senhor Deus, com que nós possamos mostrar para as outras pessoas, Senhor Deus, que nós servimos a um Deus verdadeiro e que nós queremos, Senhor Deus, fazer tudo aquilo que o Senhor nos pede através da Tua palavra. Vem, Senhor Deus, nos santificar cada dia mais. Nos leve agora para os nossos lares, Senhor Deus, protegidos, Senhor Deus, pelo Teu Santo e bom Espírito. E nos ajuda, Senhor Deus, ser como Eliseus. Pedir a cada dia, Senhor Deus, que o Teu Santo e bom Espírito repouse sobre nós. Cuida do Teu povo, Senhor Deus. Cuida da Tua igreja. Cuida de todos os líderes da Tua igreja, Senhor Deus. E perdoa cada um de nós. Nós entregamos nossas vidas em Tuas mãos e oramos agradecidos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.